teoria do ungido do Senhor. Em meio aos charlatões do mundo evangélico, uma doutrina conveniente foi criada e ensinada para justificar os desmandos desses delinquentes de púlpito. Me refiro ao que é chamado vulgarmente de teoria do ungido do Senhor. De acordo com tal ideia, o líder evangélico, seja ele pastor, pregador, bispo, ou seja lá qual cargo possua, é um ungido de Deus, e portanto ninguém da igreja pode denunciá-lo, ou mesmo falar mal dele na frente dos outros, ainda quando um erro ou até mesmo um crime é encontrado em sua conduta. Isso teoricamente seria necessário para evitar escândalos na igreja. De maneira muito conveniente, Deus mesmo se encarregaria de tomar providências no caso de erro desses líderes, ou nesse mundo ou no outro. Ainda de acordo com tal teoria, de alguma maneira Deus castigaria pessoas que falem qualquer coisa contra o tal ungido, mesmo que ele esteja fazendo algo errado, cometendo um crime ou imoralidade no meio da igreja. A tal teoria do ungido é baseada numa interpretação estapafúrdia de alguns textos do Antigo Testamento. Falaremos mais sobre interpretações bíblicas na igreja evangélica em um capítulo posterior. A principal base para essa teoria, segundo esses líderes religiosos, é a relação entre o personagem ficcional Davi e o personagem Saul, que aparecem nos livros de Samuel e Crônicas. Saul era o rei de Israel na época em que Davi apareceu. Por motivos que não têm muita lógica, Deus decidiu desprezar Saul e escolher Davi como sucessor ao trono. Como havia inimizade entre esses dois, Davi teve mais de uma vez a oportunidade de matar Saul, mas desistiu de fazê-lo porque Saul era no momento ungido de Deus para o trono, e agir contra ele não seria correto segundo a avaliação do futuro rei Davi. Tomando como base tais trechos bíblicos, os estelionatários da fé propagam a ideia que, tal como Davi não fez nenhum mal a Saul, qualquer cristão não deveria fazer nada contra um líder religioso que está em pecado, como Saul estaria, já que isso seria uma ação contra o ungido de Deus. Uma vez que uma pessoa inteligentemente compara a situação do texto bíblico com a situação atual da igreja, fica muito claro o erro ao qual os estelionatários da fé querem induzir a população. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a história de Davi e Saul é ficcional, não existindo nenhuma razão histórica para reconhecê-la como verdadeira. Mas, mesmo assumindo que isso seja uma parábola com um fundo de verdade, não é difícil entender os problemas que aí se encontram. Primeiro que Saul era rei da nação de Israel. Matá-lo traria graves consequências para o país e para seu povo. Fica claro que nessa situação Davi não achava correto fazer justiça com suas próprias mãos. Em segundo lugar, Davi não chegou a matar Saul, mas fez oposição a ele. Em outras palavras, Davi não baixou a cabeça para tudo o que o rei Saul fazia simplesmente porque ele era o ungido de Deus. Ao contrário do que os pastores querem que seus rebanhos doutrinados façam nos dias de hoje. A outra coisa que essa teoria deixa implícita é que o líder religioso delinquente seria realmente um ungido de Deus. Mas se o pastor delinquente foi nomeado por uma instituição tão delinquente quanto ele, onde está a unção? Para assumir que tal ordenação pastoral seja uma unção do próprio Deus, é preciso acreditar realmente que tal instituição religiosa represente a vontade de Deus na terra. E é um fato que essas igrejas têm uma liderança totalmente deturpada pelo desejo do dinheiro e poder, portanto não existe razão alguma para reconhecer o direito divino de tais pessoas. A doutrina do ungido nada mais é que uma outra forma para os mesmos argumentos que a nobreza e o clero usavam para se perpetuar no poder alguns séculos atrás. Eles acreditavam que, se estavam no poder, isso devia ser por obra e graça de Deus e, portanto, o povo deveria ficar calado e aguentar o que viesse. Já no caso dos evangélicos modernos, a tal doutrina simplesmente serve para justificar o comportamento abusivo dos pastores e outros líderes evangélicos. Então, a plateia aplaude o que vier, sem nem raciocinar se o que está acontecendo no palco é justo ou não. Mas é interessante notar que a própria Bíblia ensina o contrário. Afinal de contas, todos os profetas tinham como principal tarefa a oposição sistemática aos erros dos governantes da época. Se a teoria dos evangélicos tivesse algum fundamento bíblico, então os profetas não poderiam ter existido,
porque estavam se insurgindo contra o rei ungido por Deus. Da mesma maneira, podemos ver que hoje em dia é a tarefa de qualquer pessoa com valores morais se insurgir contra os desmandos dos delinquentes de púlpito. Sempre que eles cometem erros, é nossa tarefa apontar o que eles estão fazendo para oprimir o povo em proveito próprio.